Olá, vocês! A gente quer, primeiramente, agradecer a oportunidade de falar para vocês sobre redes sociais. Eu sou Tatiana Reis, sou professora, consultora e estou aqui hoje com a minha parceira Elida Borges, tudo bem com Muito bem. vocês? Quero agradecer também pelo convite. A gente está muito feliz por falar sobre esse tema, um tema que nós gostamos muito e acho que vocês também vão gostar e vão aproveitar. Então, espero que seja aí um momento bacana para vocês, porque para nós com certeza será, né, Tati? Com certeza. E o último agradecimento é a Daiane Pereira, que fez o convite a nós para contribuir aí nessa semana com vocês com muito conhecimento. E a gente espera transformar a vida de cada aluna. A Daiane foi minha colega também na UNB. Estava sendo essa oportunidade aí também de retribuir um pouco o que a instituição, todo esse networking também nos favoreceu ao longo da jornada. Tá, então a gente vai falar hoje de um assunto que é do interesse de todo mundo. Nós até preparamos aqui uma apresentação, né, para guiar o nosso papo. E esse assunto é o uso estratégico das redes sociais, principalmente em relação ao impacto na carreira e nos negócios. Bom, gente, só para a gente iniciar esse papo, né? O que é rede social? Como que a gente pensa em rede social além desse olhar de usuário? As redes sociais, elas estão aí, né? Elas estão presentes no nosso dia a dia. O alcance delas cresce cada vez mais em todas as áreas de atuação profissional, porque o público está cada vez mais conectado. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas passam cada vez mais tempo nas redes sociais. Só para vocês terem ideia, um dado aí, uma pesquisa do final do ano passado, apontava que o tempo médio que as pessoas, né, os brasileiros, passam por dia nas redes sociais é cerca de 3 horas e meia, né? E dependendo da faixa etária, principalmente público mais adolescente e jovem, esse tempo pode chegar a 7 horas diárias. Então, assim, a gente não vai aqui entrar no mérito do aspecto psicológico, né? Se isso pode ou não causar algum tipo de dano, né, a longo prazo, tanto tempo assim em redes sociais, mas a gente vai falar mais especificamente sobre o uso dessas redes sociais voltado para um conteúdo um pouco mais profissional. Então, no próximo slide aí, a gente vai discutir um pouco sobre esse uso, né? O uso pessoal e o uso profissional. É importante a gente equilibrar as coisas. Você provavelmente já tem um perfil pessoal nas redes sociais, é bem comum, né, que as pessoas tenham perfis em mais de uma rede, inclusive, e essas interações do nosso perfil pessoal, elas são com pessoas que a gente já conhece da vida real. Mas é super importante a gente avaliar se a gente quer criar uma rede social para um uso mais profissional, por exemplo, o Instagram, né, dependendo aí da sua área de atuação, ou um TikTok, ou enfim, outra rede, você precisa pensar assim, será que eu posso utilizar essa rede social que eu já tenho, ou é legal eu criar um novo perfil? Né? Não tem uma resposta específica para essa pergunta, porque é você que vai precisar fazer essa análise. Se você pretende usar para ficar mais voltado para a utilização profissional, talvez seja interessante você criar uma nova rede social, porque aquela sua pessoal tem aquelas fotos assim, que você compartilhou com a sua família, com seus amigos, de momentos às vezes mais íntimos. E quando a gente fala da imagem profissional, a gente tem que ter em mente que talvez aquilo que foi super legal para você compartilhar com os amigos não seja tão legal assim aos olhos de um recrutador ou de alguém que vai selecionar o seu perfil, né? Então, ter um perfil exclusivamente profissional precisa mostrar a persona por trás desse perfil também. Não pode ser uma coisa assim super mecânica, tipo, então beleza, vou fazer um perfil profissional e eu só vou postar ali estritamente, né, conteúdo super profissional. Você também precisa mostrar que tem uma pessoa ali, porque a rede social, ela verifica muito o engajamento. Então, o que engaja? Pessoa engaja com pessoa. Se a pessoa estiver te seguindo e ela nunca vê a sua, né, a sua cara ali, não só a sua cara de rosto, mas a sua cara, assim, o seu jeito e tal, isso também pode ficar ruim em relação ao engajamento. Então, você tem que pensar nessas duas perspectivas. No uso pessoal, a gente, às vezes, pode ser que tenha coisas íntimas demais expostas ali, e no uso profissional, a gente não pode também ser robótico para poder criar essa rede social. Então, tem que avaliar bem antes de definir essa escolha. Oi. Exato, e especialmente as pessoas que gostam de postar relacionamento pessoal, né? O crush ou a crush ali que faz parte do seu dia a dia. Cuidado, porque às vezes esse relacionamento termina, você precisa dar satisfação para as pessoas pelo conteúdo que você postou, ou já não faz mais sentido postar esse tipo de conteúdo, porque esse é um assunto que costuma vir à tona com uma certa frequência e pode impactar, inclusive, o seu psicológico, como você vai ter que lidar, explicar para outras pessoas.
Então, pensa com carinho no que você vai divulgar, porque isso pode impactar sua vida pessoal e sua vida profissional. Exatamente, é isso mesmo. Bom, aí agora a gente vai falar um pouco sobre conteúdo, né, gente? Conteúdo de rede social é um negócio engraçado, porque assim, a gente tem que ser realista sempre. Em relação ao conteúdo, né, a gente precisa pensar o seguinte, que precisamos sempre trabalhar com a realidade. Então, essa imagenzinha aí do bolo tá só para lembrar aí aquele famoso meme expectativa e realidade, né? Porque às vezes a expectativa é esse Bob Esponja aí do lado esquerdo, bonitinho e tal, e às vezes a realidade é esse Bob Esponja aí um pouco, né, prejudicado, digamos assim. Então, gente, é claro que isso daí é um exagero, né? Só para a gente enfim, abordar isso de uma forma mais leve, mas é super importante que nas redes sociais a gente sempre seja realista. Então, qualquer que seja o conteúdo que você vai trazer lá, você não pode criar uma imagem que não corresponde ao que você de fato é, né? Então, se você vai criar uma rede social para uso profissional, você tem que pensar assim: qual é a sua utilização, né, daquela rede social? Quem é você como profissional? Você não pode inventar títulos que você não tem, cursos que você não fez, né? Inventar situações pelas quais você não passou. Então, essa contextualização, ela é importante que seja calcada na realidade. Então, você vai contextualizar, né? Quem é você? Qual a sua trajetória profissional? Quando você vai trabalhar vendendo algum tipo de produto ou ofertar algum tipo de serviço, é legal você também ter uma explicação sobre eles, né? Nada de promessa milagrosa, tá, gente? Não é propaganda aí das facas guinso, não. É promessa realista. Então, se você trabalha com algum serviço, você pode falar sobre esse serviço na sua rede social profissional, sempre trazendo resultados aí reais e mostrando situações que de fato aconteceram. Aí você pode falar assim, professora, oi. E antes de você comentar isso aí, a gente até reforçar aqui, porque a gente também é da área acadêmica, as duas são professoras, e a gente já trabalhou com pessoas que faziam, assim, uma propaganda pessoal imensa, e quando a gente foi dar uma stalkeada para saber, não somente eu, a Hélida, enfim, o próprio time que estava trabalhando, foi descoberto que essa pessoa não tinha nem um artigo publicado, essa pessoa, quiçá, tinha o curso superior feito. Então, cuidado. Vocês estão aí na Universidade de Brasília, vocês estão fazendo um trabalho de excelência, vocês precisam pensar aí, se preocupar com a qualidade do que vocês postam e com a qualidade dos artigos que vocês postam academicamente. Vocês podem postar aí também quando vocês participarem de algum evento, algum congresso, algum seminário, mas sempre algo verdadeiro. Exatamente, sempre baseado ali em fatos reais, né, minha gente? E aí, sobre conteúdos para postar. Quando você usa a rede social com uma perspectiva um pouco mais profissional, é legal você trazer conteúdos que possam ser úteis para quem está conectado a você ali, para o seu seguidor, né? Ou para quem se conectou, por exemplo, no LinkedIn, né? Então, o que você vai trazer de conteúdo útil? Pode ser dicas, pode ser ensinamentos, pode ser estatísticas, dados sobre a sua área de atuação, pode ser algum insight que você teve a partir de uma aula, por exemplo, né? Você tem aquele professor lá excelente que sempre traz assuntos novos e traz discussões interessantes. Então, você pode postar algum insight que você teve a partir daquela aula, algum conceito que você achou interessante, né? Então, a lista de coisas que você pode postar nas redes sociais, ela é muito grande, mas sempre pense o seguinte, que o tipo de conteúdo que mais engaja é aquele conteúdo que ou ele traz algo útil, então é algum ensinamento, alguma dica, ou é um conteúdo de entretenimento, que aí não vai ser o caso de vocês, porque a gente está falando aqui das redes sociais para um uso profissional. Mas quando você está gerenciando uma rede social que o objetivo é aumentar o engajamento, não necessariamente ter uma imagem profissional, aí você até pode postar ali coisas relacionadas a entretenimento. Para uso profissional, é melhor focar nessa história aí de dicas e tal. Ofertas e promoções você posta também quando você está utilizando essa rede social para um outro propósito. Por exemplo, se você quer promover o seu serviço, né? Você está aí já prestando, de repente, algum trabalho de freelancer. Vou dar o exemplo de alunos meus. Eu sou professora na área de comunicação, né? No curso de publicidade. Então, os meus alunos, quando eles entram na faculdade, logo eles já começam a conseguir atuar como freelancer, eles começam a conseguir pegar jobs aí de alguns clientes, e aí eles já podem ofertar os seus serviços. Então, eles utilizam as redes sociais para oferecer os seus serviços. E como eles fazem? Eles mostram o resultado de trabalhos que eles já fizeram, né, para outros clientes, e
e se disponibilizam, tipo, ó, se quiser saber mais, fale comigo, tal. Então, é uma maneira de você utilizar a sua rede social, mas para uma utilização profissional. E lembrando, gente, sempre trabalhar com a realidade. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre as imagens. Em relação às imagens, é super importante que a gente use imagens que sejam da sua propriedade, né? Então, assim, pode ser uma imagem sua, seja fotografia, seja alguma arte gráfica, e quando você vai usar uma imagem que não é sua, ou seja, não foi você que criou aquela imagem, seja fotografando ou seja criando com algum aplicativo, você vai procurar imagens de fontes que são gratuitas. O que são essas fontes gratuitas? São bancos de imagens que vão oferecer imagens livres daquela obrigação de pagamento pelos direitos autorais. Então, vou deixar 3 dicas aí para vocês, que é o Pexels, o Unsplash e o Pixabay. Todos esses 3 têm imagens gratuitas de alta resolução, alta qualidade e que vão te ajudar muito caso você precise criar algum tipo de conteúdo, mas você quer ilustrar aquele conteúdo visualmente, você quer usar uma imagem, mas você não tem uma imagem para colocar. Então você pode pegar uma imagem que ela é livre, né, da obrigação de pagamento de direitos autorais. Nunca utilizem a pesquisa do Google e jogue lá e pronto. Por quê? Quando você pesquisa lá no Google, por exemplo, eu quero colocar, sei lá, a foto de uma pessoa tomando café. Foto de um café, não precisa nem ser a pessoa, mas a foto do café. Aí, eu fui lá no Google, pessoa tomando café. Peguei a primeira foto que estava lá e coloquei. Aí, o que acontece? Eu não sei de onde veio aquela imagem, eu não sei quem é o autor, eu não sei se aquela imagem está liberada para minha utilização. Agora, se eu pego essa imagem de um banco de imagens que já está expressamente lá dizendo que você não tem que pagar, que não tem que fazer nenhum pagamento pelo uso do direito, pelos direitos autorais daquela imagem, aí vale muito a pena você fazer isso, porque você nunca vai ter nenhum tipo de problema futuramente, né? A gente sabe que os problemas em relação ao direito de imagem, eles existem, e dá um trabalhão, inclusive, com pagamento de multa. Então, evite usar a busca do Google e pegar imagens de lá. Pegue imagens de bancos ou imagens suas, preferencialmente, mas quando não rola, quando não dá, a gente sabe que às vezes é corrido e tal, aí você pode pegar desses bancos de imagens aí. E só para complementar, tem uma grande influenciadora no LinkedIn, que nós vamos falar do LinkedIn mais para frente, você pode usar imagens desse banco de imagem para criar o seu conteúdo lá. Ela, inclusive, foi vítima de uma situação dessa. Ou não, né? Assim, não sei se a palavra é vítima, né? Ela foi. Enfim. Aconteceu isso com ela, de ter que pagar os direitos autorais. Exato. Ela usou, mas na época ela não tinha nada próximo ao que ela tem hoje de seguidores. Da última vez que eu vi, ela tinha mais de 1 milhão de seguidores. Eu não sei o número atual dela neste momento, mas ela foi, pegou, usou, e o perfil dela cresceu. E aí a conta chegou também na casa dela. Foram quase R$2.000 o boleto de uma imagem que ela utilizou, e essa imagem não era pública, tá? Essa imagem não estava disponível. Então é sempre bom você cuidar mesmo, porque hoje talvez não vai chegar na sua casa, mas nós vamos sempre torcer para que o seu perfil fique grande, que você ganhe visibilidade, e aí você pode enfrentar uma situação dessa aí um pouco delicada. Exatamente, só lembrando aí que quando a gente vê alguma coisa na internet, não quer dizer que aquela coisa tá lá, mas não quer dizer que eu possa usar ela a meu bel prazer, né? Então, não é o fato de você ter achado no Google que torna a imagem pública. Para ela ser pública, para ela poder ser utilizada, ela tem que estar disponibilizada sob uma licença específica, e por isso eu indiquei esses bancos de imagens. Agora vamos falar um pouquinho da frequência, né, Tati? É super importante a gente definir uma frequência de postagens e manter essa frequência. Por que isso é importante, gente? As redes sociais, elas trabalham com base no algoritmo. O que é esse algoritmo? É a programação das redes sociais. Então, o algoritmo, ele, mede vários fatores, tipo curtidas, comentários, compartilhamentos, seguidores e tal. Ele mede isso para verificar se ele vai dar mais entrega ao seu conteúdo ou não. E esse algoritmo, cada rede social é programada de uma forma. Então, algumas redes sociais, elas entregam mais, elas têm uma entrega maior, mais ampla, outras têm uma entrega menor. Por que é importante você entender isso? Porque a frequência das postagens, ela vai interferir na forma como o algoritmo faz a leitura do seu perfil. Então, quando você posta ocasionalmente,
o que o algoritmo entende? Que você não tem muito a contribuir com aquela plataforma. Logo, ele diminui o seu alcance. Porque o que a plataforma quer? Ela quer manter as pessoas ali. Ela quer manter as pessoas, quanto mais tempo a pessoa passar dentro da plataforma, para eles é melhor. Porque como é que a rede social ganha dinheiro? Com os anunciantes. Então, se as pessoas estão muito tempo lá dentro, o anúncio de alguém que vai pagar, de uma empresa, vai ter mais chance de ser visto, entendeu? Então, essa conta aí do algoritmo, ela pode até parecer um pouco injusta, né? E de fato a gente sabe que ela é, às vezes a pessoa tá ali, se esforça, faz conteúdo e tal, posta, e não tem, assim, aquele retorno que ela gostaria. Porém, você precisa ter em mente o seguinte, que é assim que as coisas funcionam e que você precisa minimamente entender esse funcionamento do algoritmo para você ter um perfil de relevância, para você ter um perfil de sucesso. Então, defina uma frequência de postagens e mantenha essa frequência. Além disso, você pode usar ferramentas para organizar suas postagens. Por exemplo, o tema daquela postagem, o dia que você vai postar, tipo, o que é o tema? Categorias de coisas que você pode postar, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho a minha rede social que eu posto com frequência e tal, bonitinho, que é o TikTok. A gente vai falar dele daqui a pouco também. Sim. Mas lá no TikTok... E sem preconceito, hein, gente? Sem preconceito. Sem preconceito, vocês vão entender já já. Então, eu tenho algumas categorias de posts que eu faço lá, tipo, tutoriais rápidos, dicas de recursos, né, tipo sites, e coisas que eu ensino, né, alguns casos aí, alguns cases que eu comento. Então, eu tenho meio que categorias e eu vou alternando entre essas categorias. Você pode até definir, tipo assim, segunda é dia de case, então toda segunda eu vou contar um caso ali naquela postagem, ou sei lá, conforme a sua área, você vai pensar aí essas categorias, mas é importante você organizar. Você pode fazer isso numa planilha no Excel, por exemplo, você pode fazer num aplicativo tipo Trello, né, ou qualquer outra solução que funcione para você. Se você preferir o bloquinho de notas também, tá de boa. O importante é definir esses conteúdos, definir essa frequência e manter essas postagens atualizadas. Aí uma dica que eu dou, porque eu sei que no dia a dia, às vezes é muito corrido da gente produzir conteúdo e postar. Então, a dica que eu dou é o seguinte, separe algum dia para você criar os conteúdos daquela semana, né? E aí você já, se for vídeo, você grava, se for imagem, você já edita aquela imagem, às vezes escreve ali a legenda e deixa isso salvo, né? Ou deixa no rascunho, ou então deixa salvo de alguma outra forma, né? Ou no seu celular, ou no computador, enfim. Deixa pronto, porque na hora de postar, você só posta. Tem algumas ferramentas também que te permitem fazer o agendamento de posts, aí cada rede social tem uma, mas é super importante manter essa frequência. Então, o importante é estar presente, sempre presente. Perfeito. Tá, aí agora a gente vai falar um pouco das redes, né? Primeiro, eu vou comentar aqui um pouco sobre o Facebook, né? Alguns alunos meus que são mais novinhos e tal, quando eu falo de Facebook, eles falam assim, professora, mas lá virou a rede social dos tiozão, né? Só tem os tiozão lá no Facebook. E de fato, gente, apesar de ser uma zoeira aí dos alunos, né? O perfil dos usuários do Facebook é uma tendência de público com um pouco mais de idade mesmo. A tendência geral é que os jovens estão se afastando aos poucos dessa plataforma, tá? Isso não quer dizer que não tenha jovem utilizando o Facebook, eu estou falando de tendências de médio e de longo prazo. Então, o que a gente observa é que os jovens tendem a migrar para outras redes e o Facebook tende a ficar um pouco mais com esse público mais adulto, um público um pouco mais velho mesmo, tá? No Facebook é importante, quando a gente vai promover um produto ou serviço, ter uma fanpage. O que é a fanpage? É aquela página do produto ou do serviço, ou no seu caso, se você for um profissional liberal, por exemplo, você pode ter uma página com o seu nome ali, né? E essa fanpage ela vai ser importante para que você possa, inclusive, fazer anúncios. Caso você queira criar anúncios, tem lá o Facebook Ads, né, que é a ferramenta do Facebook para anúncios, que em um determinado momento você pode querer pagar para o seu anúncio ser visto, né? Você quer ofertar o seu serviço ou vender o seu serviço, vender algum produto, você pode querer fazer esse pagamento, tá? Então o Facebook ele é importante para isso, para você atingir esse público também, esse perfil de usuário que eu já falei, que tem uma idade um pouco maior. E também, gente, o Facebook tem a funcionalidade dos grupos, que é interessante porque ele agrega pessoas conforme os interesses daquelas pessoas. Então, os grupos, eles são a ferramenta que gera um bom engajamento, tá? Aí vamos falar um pouquinho do Twitter, né? Os meus alunos de comunicação, eles são muito ligados aí no Twitter, eles estão direto ali. É uma rede social com uma velocidade muito alta, então assim, onde as coisas, tipo, acontecem, né? Tem até, os meus alunos falam brincando que assim, as coisas acontecem no Twitter e depois de lá elas vão para as outras redes, né? Porque quando rola uma notícia,
aquela notícia tá logo ali, né, de cara no Twitter. Quando viraliza alguma coisa, também você com certeza vai achar isso no Twitter. Então, ele é uma rede de grande velocidade. O perfil dos usuários é um perfil um pouquinho diferente, porque no geral, é um usuário um pouco mais analítico. Claro que tem, sei lá, as fãs de K-pop de 13 anos, e se você é fã de K-pop, não se ofenda, eu estou apenas dando um exemplo. Mas tem lá, né, os fã-clubes no Twitter que movimentam hashtags e tudo mais, que movimentam um grande volume de informações ali no Twitter. Mas, no geral, o usuário que engaja mais no Twitter é aquele usuário com um perfil um pouco mais analítico. Então, a rede social que as pessoas têm interesse de ler, as pessoas também têm um alto teor ali de crítica, então o Twitter não é uma rede, como é que eu vou dizer, para pessoa só passar o tempo ali. Oi? Para amadores. Não é para amadores, exatamente, não é para amadores, porque ali as pessoas tendem a ser um pouco mais cruas nos seus comentários, tá? Então tem essa diferença aí de outras redes. É uma rede mais textual, né? Ele é baseado em texto, então você pode pôr link, fotos, vídeos e tal, mas ela é mais textual, e tem a presença de bots. Outras redes também tem, mas no Twitter, os bots, eles são muito utilizados para subir hashtags. Então, quando alguém, sei lá, quer emplacar uma hashtag sobre algum assunto, às vezes os bots são utilizados, a própria rede tenta constantemente eliminar esses bots, mas existem fazendas de bots, que é tipo uma criação virtual, né, desses perfis. Então, por mais que a rede descobre e elimina, esse trabalho é uma tarefa, assim, enxugar gelo, porque a cada descoberta e eliminação surgem vários outros. Então, tem esse problema, digamos assim, no Twitter, que é a grande presença de usuário bot. Aí vou falar do Instagram, né, gente? Ele é o queridinho de muitos aí que eu sei, né? O perfil do usuário é o jovem adulto, então muito provavelmente vocês que estão nos ouvindo aí, a maioria vai ter um grande interesse no Instagram, vai ter um perfil no Instagram, né? O Instagram, ele permite interação via stories e lives e também via Reels, né? Que é o último recurso que ele implementou, que inclusive é uma cópia do TikTok, né? Vou falar baixo aqui para o Zuckerberg não me banir, mas é uma cópia do TikTok, sim, né? Então, a gente vai falar já do TikTok daqui a pouco. Vocês vão falar assim, gente, mas por que o Instagram vai copiar o TikTok? Por quê? Porque ele tá vendo o crescimento da outra rede. E assim, só para fazer um breve histórico rapidinho aqui do Instagram, não sei se vocês se lembram, né? Mas enfim, o Instagram ele foi criado, começou a bombar muito, e aí, até então, né, tinha o Facebook como uma rede social bem estabelecida, e aí o Zuckerberg, que é o criador do Facebook, falou: cara, mas essa rede social tá crescendo muito, o que é que eu vou fazer? Vou comprar essa rede social. Ofereceu lá pra galera, os criadores do Instagram, uma soma astronômica, que eu não sei aqui o valor, mas enfim, astronômica mesmo. O pessoal aceitou e o Zuckerberg, então, comprou o Instagram. Da mesma forma que ele fez com o WhatsApp também. Então, hoje, caso vocês não saibam, né, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp são todos da mesma empresa, o grupo Facebook, tio Zuckerberg que manda nesse negócio todo aí. E o que acontece? E para complementar só a questão de curiosidade, o Instagram, na época, tinham só 5 pessoas trabalhando. E foi uma soma realmente astronômica, então as pessoas nem pensaram duas vezes, venderam e devem ter investido em outras coisas, mas era uma equipe extremamente pequena, extremamente enxuta. Exatamente, exatamente. Ou for, sei lá, né, gastar o dinheiro viajando o mundo aí, não sei. Mas enfim, aí o que o Zuckerberg fez com o Instagram? Ele investiu ali na plataforma, fez ela crescer muito, linkou com o Facebook, mas aí surgiu o Snapchat, não sei se vocês lembram aí, sei lá, 2016, 17, não me lembro o ano aí exatamente, mas rolou o Snapchat, aí a galera começou a migrar, o público jovem começou a migrar muito para o Snapchat. E o que o Instagram fez? Ele tentou comprar. De onde começou a história dos filtros, né? Os filtros de gatinho, de cachorrinho, de porque coelhinho. As pessoas começaram a se interessar muito com essa história dos filtros. Dava para você fazer uma coisa mais divertida ali. As crianças gostam muito, né, dos filtros. Eu não sei se vocês têm aí contato com crianças pequenas, mas quando elas veem o próprio rosto no filtro, é muito engraçado, assim, a reação delas. Elas costumam gostar bastante de se ver assim. Então, os filtros realmente começaram lá com o Snap. E o que aconteceu? Tio Zuc foi lá tentar comprar o Snap, mas o pessoal falou: não, nós não queremos vender, não, nós não vamos vender, não. Aí o tio Zuc falou: beleza, vocês não vão vender, né? Tranquilão. O que ele fez? Foi lá e criou os stories. E basicamente ele copiou as funcionalidades aí do Snapchat para os stories.
E como a plataforma já estava muito estabelecida, né, a base de usuários do Instagram já era muito grande nesse momento, as pessoas, então, integraram o uso dos stories ao dia a dia delas. Então, só para contextualizar, por que eu estou comentando essa história? Porque o Instagram implementou recentemente a modalidade dos Reels, porque ele viu, né, o sucesso aí do TikTok e buscou uma forma de atingir esse mesmo sucesso. Porém, não sabemos o que vai acontecer, porque a base de usuários do TikTok já é muito maior que a base de usuários do antigo, do Snapchat na época, né? O Snapchat ainda existe, tal, tá ativo, belezinha, mas ele teve o seu crescimento desacelerado porque os stories incorporaram a grande funcionalidade deles, que era conteúdos que iam desaparecer depois de 24 horas com o uso de filtros. Né? Então, o seu crescimento foi desacelerado. Não sabemos de agora para frente como é que vai ficar, se os Reels vão bater de frente com o TikTok ou não, porque a base de dados, a base de usuários, desculpa, do TikTok já é muito maior. Por fim, eu queria comentar sobre o conteúdo pago no Instagram, né? O Instagram, assim como o Facebook, é uma rede que está com um grande, como é que eu vou explicar? Com um grande interesse de fazer com que o público tenha conteúdo pago, né? Então, quando você pensa em conteúdo pago, você está pensando em quem? Alguém que está ganhando, que é a plataforma. Então, para você ter um grande alcance, seja no Instagram, seja no Facebook, você precisa, criar campanhas, impulsionar posts, e é algo que vai consumir ali um orçamento. Então, eu não recomendo que você, que tem um perfil profissional, já comece ali impulsionando posts. Primeiro, entenda o funcionamento da plataforma, entenda sobre engajamento, entenda o que é o tráfego orgânico, o que é o tráfego pago, porque o tráfego orgânico, ele não te custa nada, ele te custa tempo, que é criar esse conteúdo, veicular e tal. Já o tráfego pago, ele te custa tempo também de criação, porque de qualquer forma você vai ter que criar o conteúdo, mas Sim. Ele também te custa grana, então cada visualização tem um valor. Então, entenda isso primeiro, antes de sair, pagando aí, porque, de repente, você pode conseguir o resultado que você quer com o orgânico, né, sem ter a necessidade do pago. Aí, gente, sobre os conteúdos, existem conteúdos que geram likes e existem conteúdos que geram valor, principalmente falando aí do Instagram. O que é o tipo de conteúdo que gera like? Selfie sempre dá engajamento. As pessoas amam curtir uma selfie. É como se a pessoa estivesse te dando um abraço virtual. Então, selfie sempre gera engajamento. Mas para um perfil profissional, você tem que pensar assim: aquela selfie ali vale a pena ser postado ou eu estou postando só por vaidade, só para eu ter um monte de likes e pronto, né? Então, se você está usando seu perfil com uso pessoal, aí tá aquele selfie ali, faz o que você quiser. Mas falando da utilização mais profissional, não faz muito sentido você ficar colocando ali um monte de selfie. Às vezes você vai colocar uma foto de você num evento, aí tudo bem, faz sentido. Mas a selfie, só pela selfie, se ela não representa nenhum momento específico, se você não vai fazer uma legenda que você vai apresentar algum conteúdo, aí a selfie acaba sendo conteúdo vazio. Conteúdo engraçado, tipo meme, também costuma gerar muito like, né? Mas será que você quer isso no seu perfil profissional? Dependendo da sua área de atuação, pode ser. E outro tipo de conteúdo que gera muito like também são comparações, tipo antes e depois, né? Mas também, dependendo da sua área de atuação, não é um conteúdo que você queira ter. Agora, o conteúdo que gera valor é aquele conteúdo que é pensado, que ele vai apresentar soluções e dicas para o seguidor. É um conteúdo que é informativo e ele vai acrescentar coisas ou então levar o seguidor a alguma reflexão. O ideal para você crescer em engajamento é trazer conteúdos que geram valor. Você pode até mesclar esse conteúdo com alguma coisa mais leve, tipo uma coisa de, como eu falei, uma selfie, um momento ali, uma viagem e tal, mas lembre-se do conteúdo que gera valor e de como esse conteúdo diz, né, muito sobre você como profissional. Lembra que o nosso tema aqui é o uso das redes sociais com um perfil profissional. Então, gerar valor sempre é muito mais importante do que gerar o que a gente chama de métricas de vaidade na comunicação, né? O like, por exemplo, é uma métrica de vaidade. Gerar valor e engajamento real é muito mais importante do que só likes. E aí, agora, Tati, fala aí para nós do TikTok, seu queridinho aí. É o meu queridinho. Eu uso desde o ano passado. Eu lembro até no dia que eu baixei, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, você tem que entrar nesse negócio também, Hélida. Faz sua conta aí. Não, e parêntese, assim, né? Deixa eu só comentar. Eu não falei no começo, mas assim, eu sou da área de comunicação, sou mestre em comunicação, e a minha dissertação foi justamente sobre o uso, né, dos celulares pelos jovens, especificamente com recorte de redes sociais. Então, é um tema que eu estudo há muito tempo, rede social. Aí, quando ela me mandou, eu falei, não, Tati, eu já vi isso aí, essa rede aí é só negócio de dancinha e tal, eu não vou perder meu tempo com TikTok, não. Falei isso, né, mas vai ver.
Aí eu falei, não, você tá doido, seu rapaz. A gente é mineira, né? Então você viu o sotaque aí. Eu falei, não, você Se tá você não doido. percebeu até agora, deixamos claro neste momento. Nesse momento ficou claro. Você tá doido, Su? Pode baixar aí que eu tenho que ter alguém para falar sobre esse negócio aqui. Você tá doido? Baixa aí que nós vamos começar. Usar a rede, porque obviamente a gente está falando para vocês aqui, mas a gente também usa as redes para entender bem o funcionamento. Até porque o que a gente pode falar para você hoje, que você está vendo esse vídeo, talvez daqui a 5 dias o algoritmo mude e mude algumas coisas do que a gente está falando. Então a gente precisa experimentar e vivenciar também a rede. Veja, o objetivo da rede é compartilhar vídeos curtos. Inicialmente eram 15 segundos, agora tem 15 e 60 segundos, com o som. Obviamente, os vídeos das dancinhas são os vídeos mais viralizados no Ocidente. No Oriente, onde a plataforma foi criada, né, que foi criada na China, tinha como objetivo, na verdade, divulgar o momento de lazer dos chineses. Então, a pessoa queria mostrar que ela estava no ponto turístico. Aí afirmava rapidinho que ela estava naquele ponto turístico, colocava a música e a própria plataforma te permite algum tipo de edição. Então, você não precisa aprender a usar um outro aplicativo para depois subir o vídeo na plataforma. Ela já te dá vários recursos de edição ali dentro mesmo. E aí é muito interessante que o uso era mais para mostrar pontos turísticos, hoje tem dancinha, tem vários elementos diferentes, mas a rede vem crescendo em vários novos âmbitos. Então, ele é o aplicativo, a rede que mais cresce no mundo, foi o aplicativo mais baixado no último ano, exceto games, porque jogos geralmente estão aí na lista, aí no topo da lista de downloads para aplicativos, e eles vêm crescendo muito em outros conteúdos que não somente as dancinhas mais. Então, se você entrar lá, você vai ver vários médicos divulgando seus próprios trabalhos, nutricionistas. Tem uma de uma dentista que eu achei fantástica, ela fala para não escovar os dentes logo após a refeição, você pode acabar enfraquecendo o esmalte. Ela explica o esmalte do dente, ela explica com todos os detalhes o vídeo. Ficou muito interessante. Ela bateu mais de 4 milhões de views lá pelo vídeo que ela postou. Tem como base um público bem jovem, tá? Por quê? Porque é uma tendência de expansão. Mas isso não quer dizer que as pessoas como eu, Hélida e talvez vocês são mais jovens, obviamente, mas outras pessoas que estiverem aí assistindo o vídeo, que não sejam assim, tão jovenzinhos lá com seus 18 anos, não estejam lá. Estão ganhando muita aderência, estão conseguindo fazer um trabalho muito interessante na rede, porque conseguiu encontrar um nicho para desenvolver o seu conteúdo. Os meus alunos, eu acho que os da Hélia também, que a gente já tinha conversado um pouco antes sobre isso, eles costumam ter um certo preconceito com o TikTok, porque eles acham que é uma rede boba, que não dá em nada. Mas, gente, nós duas somos do tempo do ICQ. Tu tá entregando a nossa idade aí, amiga. A gente estava conversando sobre isso um tempo atrás, que a Helena falou assim, cara, eu ia para Lan House fazer as coisas, porque em casa não tinha nem o computador. Então, a gente estava conversando sobre isso. Geralmente, gente, as pessoas acham que a rede social, ela ganha relevância porque ela já cresce, já chega perfeita. Não, ela tem ondas. Então, primeiro vem os mais jovens, que querem fugir daquelas redes que estão com as pessoas mais velhas, começam a utilizar a plataforma, outras pessoas vão chegando, ela alcança o seu pico, e depois ela pode chegar, inclusive, na decadência, como foi o caso do Orkut, que estão tentando reavivar, mas parece que não vai funcionar muito, não, porque o povo nem está falando de Orkut. Porque a briga agora é TikTok, Facebook, Instagram, briga política, inclusive, pela relevância do aplicativo e pela relevância econômica. Um dos elementos aí que está por trás dessa guerra política, inclusive, é a guerra dos anunciantes, porque hoje quem detém praticamente a concentração de anúncios na internet é o Facebook. A partir do momento que você tem uma base forte de usuários utilizando ali a rede, você começa a pulverizar os anúncios para outras redes. Quer complementar um pouquinho aí, Hélida?
Não, só falar sobre essa história dos anúncios aí, né? Tem o Facebook, tem o Google também, né? Com o Google Ads, e aí o Google você pode anunciar em várias formas, pode anunciar no YouTube, por exemplo. Mas o que que acontece? Por que que a rede quer crescer e tal? Porque quando você anuncia numa rede social, você consegue fazer um recorte de público. Então a rede social sabe do que você gosta, sabe qual vídeo que você curtiu, que você passou mais tempo vendo, qual assunto que te interessa, né? E com esses dados, ela pode ofertar anúncios baseados nas suas preferências. E comercialmente falando, né, agora falando pelo lado da comunicação, do marketing, publicidade e tal, é super interessante você anunciar para um público que já quer aquele produto ou aquele serviço, muito melhor do que você anunciar para o que a gente chama de público frio, que é o cara que às vezes ainda nem tem consciência daquela necessidade e tal. Então, rede social é um tipo de anúncio muito visado pelas empresas, né? Porque movimenta um volume grande de dinheiro justamente pela especificidade que você consegue alcançar por esse recorte de público. Por isso você tem aquela sensação que você jogou um negócio no Google e depois fica toda hora aparecendo para você aquele produto que, em tese, a pessoa fala, mas o que é isso? As pessoas estão me perseguindo? Não, isso é algoritmo. Porque você pesquisou alguma coisa, o algoritmo entendeu que você está interessado naquilo ali, e se tiver um anunciante interessando, divulgando aquele produto, fazendo a propaganda, ele mostra exatamente para você que pesquisou anteriormente aquele produto. Por isso que parece que você fala assim, mas o povo tá me vigiando, acabei de pensar o trem aqui, mal comecei a digitar, já tá surgindo anúncio tudo quanto é lado. Sim, é mais ou menos por aí mesmo. Pessoal, e a última rede aqui de uso profissional, e aí vale ressaltar, apesar do TikTok não ter a finalidade profissional, apesar do Instagram não ter uma finalidade profissional, mas o conteúdo que você vai usar ali é que vai ditar o estilo do uso que você dá à rede. A Elida falou aqui, sigam ela lá no TikTok, o conteúdo dela é excelente, @acomunicadora. Ela dá muitas dicas para quem usa aplicativos, para quem quer trabalhar com a parte de imagem, edição, as dicas são excelentes. Quem dá a conotação de uso profissional à rede é você, pelo conteúdo que você posta, assim como a Elida falou. Porém, o LinkedIn é uma rede 100% profissional. Então, lá as pessoas vão publicar sobre carreiras, vão compartilhar sobre o final de semana delas, exceto se o final de semana tiver algum tipo de correlação com a jornada profissional. Diferentemente das outras redes, que a constância na postagem diária é o ideal, aqui você pode postar 5 vezes por semana, que seriam aí uma média de 20 posts mensais, já estaria, assim, excelente para a rede. E aí você ter 2 artigos quinzenais, né? 2 artigos por mês na plataforma. Os artigos de lá são diferentes dos artigos científicos. Você precisa formatá-lo de uma forma um pouco mais compactada, com uma linguagem mais informal, digamos assim, para que pessoas diferentes possam ter acesso ao seu conteúdo. Eu digo informal porque muitas vezes a gente usa uma linguagem muito técnica que acaba distanciando o nosso leitor, que academicamente faz sentido, mas profissionalmente pode não conectar, pode não causar esse engajamento entre o seu conteúdo e o usuário da sua rede, tá? Essas conexões que existem no LinkedIn, elas geram muito valor. Por quê? Porque as pessoas estão ali profissionalmente, elas estão dispostas a manterem um relacionamento comercial e profissional, e isso facilita muito. Um exemplo, você quer fazer um estágio na Ambev, tá? Tô colocando na minha cabeça aqui. Seria muito interessante você ir ao LinkedIn, buscar lá quem é o recrutador da Ambev, mandar uma mensagem para essa pessoa, iniciar um contato com ela. Mas não tenha medo. Essas pessoas sabem disso, que elas vão ser abordadas ali, e elas até gostam, porque talvez naquele momento ela não tenha uma vaga para você, mas ela pode ter uma vaga a médio e longo prazo. E ela vai lembrar de você e pode te convidar para um outro processo seletivo, enfim. Esse tipo de abordagem, ela é muito interessante e vai gerar muito valor para os usuários da rede, tanto para quem está ali como recrutador, como quem está ali também como usuário buscando oportunidade profissional. O conteúdo aqui tem que ser esse conteúdo que demonstre respeito e conhecimento pelo que você está falando, pelo conhecimento técnico. Bem, a rede, ela é uma rede não tão jovem assim, porém, até pouco tempo, ela era uma rede ainda muito manual, ela usava pouco algoritmo
para entender o comportamento do usuário. Isso ela já faz mais nos dias atuais. Mas o que eu quero dizer? Eles davam relevância a mais conteúdos voltados para vaga, oportunidade de emprego. Hoje ela é uma rede de conteúdo mesmo. Tem relevância os conteúdos a respeito de vagas, de oportunidades profissionais, porém um conteúdo profissional, você mostrar ali uma verdade no seu conteúdo e algo mais humano, tem ainda mais relevância. Essa influenciadora que eu falei, que é a top voice do LinkedIn, ela, inclusive, publicava muito sobre RH do ponto de vista técnico, até que um dia ela fez o desabafo contando sobre a demissão dela. Foi aí que a chave virou. E essa escolha foi uma escolha manual, não foi uma escolha do algoritmo. Tinham pessoas por trás, quando eu falo manual, assim, porque tem uma pessoa por trás, ou uma equipe por trás, fazendo minimamente a seleção desse conteúdo que vai ser publicado. Assim como a Elida falou para as outras redes, o interessante é você ter um certo equilíbrio, publicar um pouco de conteúdo técnico e um pouco de conteúdo também humano. Então, digamos assim, você é um aluno da Universidade de Brasília, o que você poderia publicar? Você poderia publicar um conteúdo técnico de algo que você aprendeu, como a Elida comentou, comentar também, fazer um post a respeito de um trabalho de extensão que você tem na faculdade, de um congresso que você foi apresentar, e o relacionamento que você conseguiu desenvolver com seus colegas em sala de aula, que vai ficar para depois da faculdade, é um relacionamento que você vai levar para a vida, beleza? Outra coisa, aqui textos mais longos que as demais redes sociais. Então, ele permite que você utilize esses textos mais longos, porque ela também é uma plataforma... Hoje ela está meio a meio, assim, tem muito vídeo, tem muita foto, mas ela é essencialmente uma plataforma textual, tá? Mas textos longos, diferente do LinkedIn. Você pode subir vídeo lá, vídeos até 10 minutos para você divulgar o seu conteúdo. Pode usar fotos no formato carrossel, né, que são várias fotos em sequência, mas lá, ao contrário do carrossel, ele não fica em carrossel, ele fica como se fosse um banner. Então, é sempre importante você cuidar da disposição dessas imagens para não ficar um negócio meio feio, assim, na hora que faz a montagem. Antes de publicar, você consegue ter uma noção de como essas imagens ficaram apresentadas. Gente, aí só para a gente finalizar, né, a gente queria falar sobre alavancar a carreira usando as redes, né? Eu sei que pode parecer para muitos aí, e eu, como estudo redes sociais há muito tempo, pode parecer assim algo fútil, né? Eu já escutei muito essa história, tipo assim, o que você estuda, né? Quando eu estava no mestrado, não, mas qual que é a sua área específica? É comunicação, mas qual que é a área? Em algum congresso, alguma coisa assim. Aí quando eu falava rede social, já vinha aquela, tipo, a pessoa às vezes pode não levar a sério. Mas, gente, as redes sociais, elas são grandes vitrines, grandes plataformas em que a gente vai mostrar quem nós somos, né? Tanto quem nós somos como pessoas, a nossa vida, o nosso dia a dia, com o nosso pet, nosso bichinho de estimação, nossa família, sei lá, mas ela também vai servir para a gente mostrar quem nós somos enquanto profissionais. Então, para você ter um uso profissional das redes sociais, é super importante construir autoridade sobre o assunto que você está tratando. Como que você constrói essa autoridade? Através dos conteúdos que você posta, né? Mostrando que você realmente tem o que compartilhar sobre aquele assunto, que você realmente entende sobre aquele tema, ou se interessa sobre aquele tema a ponto de pesquisar sobre ele, falar sobre ele, discutir, tá aberta a troca ali, porque muitas vezes nas redes sociais as pessoas têm esse momento de dialogar com a gente, né? Então é importante também você demonstrar que você tem essa abertura para o diálogo, você não tá ali batendo martelo sobre uma verdade absoluta, né? Você tá colocando ali o que você entende daquele assunto e tal, com a sua autoridade, logicamente, mas com também abertura para discutir, caso alguém queira conversar um pouco mais sobre isso, né? É importante também mostrar que o conteúdo que você está compartilhando pode sim causar reflexão e causar aprendizado, independente da sua área de atuação. A rede social, tanto ela pode ser usada para divulgar o espetinho da esquina, quanto ela pode ser usada para divulgar sei lá, um acadêmico, um médico, né? Algum profissional liberal, um arquiteto, uma nutricionista. Resultado de uma pesquisa, né? Resultados de pesquisas, inclusive, é super importante, né? A comunicação científica, que é quando a pesquisa, ela fica, como é que eu vou dizer, traduzida para um público mais amplo, né? Porque a gente sabe que o público, em geral, não vai buscar artigos científicos para se informar sobre determinados assuntos. Então, ela pode ser usada para isso também, né? Então, independente da sua área, você pode sim compartilhar conteúdo útil e conteúdo interessante nas redes sociais.
repetindo, lembrando lá do Bob Esponja, todo estrambelhado lá, seja verdadeiro sempre. Eu sei que às vezes você pode ficar tentado a falar assim, pô, mas eu sou um estudante, o que eu vou pôr ali no meu LinkedIn? Eu tenho poucas experiências, mas será que você não participou de um projeto legal, né, na sua faculdade? Alguma coisa que foi diferente, participou de uma palestra, algo que chamou atenção? Compartilha aquilo ali, né? Você não precisa necessariamente também falar só sobre você. Você pode falar sobre a sua área. Então, mesmo que você não tenha experiências profissionais suficientes, você pode falar sobre a sua área de atuação, sobre experiências acadêmicas, enfim, os assuntos são infinitos. Então, não, por favor, não invente um perfil que não condiz com a realidade. Mostre o seu melhor, mas esse melhor ele tem que ser real, tá? E estabeleça pontes entre você, o seu conteúdo e os seus seguidores. Porque quando você consegue descobrir, quando você vira essa chavinha da ponte, né, que você vai conseguir estabelecer entre você, o conteúdo e o seguidor, aí você consegue o principal, que é construir valor para essa pessoa. Então, para usar as redes sociais alavancando sua carreira, você tem que ter em mente esse conteúdo aí que vai construir valor para o seu seguidor. E, gente, era isso, né, que a gente queria falar aí. Eu queria saber se a Tati tem algum recado aí, antes de passar para a Tati aí, para ela poder finalizar. Vou convidar vocês a, né, visitar os meus perfis nas redes sociais. Eu sou @acomunicadora em todos eles, né? Estou principalmente lá no TikTok, no Instagram, estou também no Pinterest, enfim. E eu compartilho aí sobre criação de conteúdo, sobre redes sociais, que é a minha área de estudo, né, engajamento e tal, sobre comunicação, marketing e publicidade também. Então, esses são os meus assuntos. Se você tem interesse por eles, te convido aí a me seguir nas redes sociais. Tati, e você? Fala aí das suas redes também. Já que nós estamos falando de usar as redes sociais de uma forma profissional, nós temos que dar o exemplo, né? Exatamente. Eu comecei a usar pelo incentivo dos meus alunos. Eu sou @tati.tatiboss no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Pinterest, no Facebook com a fanpage. E por que eu comecei a usar também? Porque eu precisava me posicionar. Meus alunos me empurravam muito, e até um dia que um aluno falou assim, nossa, professor, eu estava precisando de uma pessoa para trabalhar no escritório, fazer um evento no escritório, mas precisava ser uma pessoa que já fosse influenciadora na área de carreira de negócios. E eu comi mosca nessa, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que é o seguinte, chega uma hora que ou você fala ou as pessoas falam por você. Então, eu preferi controlar o meu conteúdo, porque as pessoas queriam saber o que você faz no seu dia. Não que a gente não fosse famosa, né? Não é essa questão de ser famosa, mas é uma questão de você controlar o que você posta. Eu mudei minha visão com relação à rede, publico sobre carreira e negócios, especialmente na parte de carreira, dando dicas ali sobre currículo, um pouco sobre networking também, divulgo um pouco o trabalho que eu construí. A minha jornada começou aqui na UNB em 2004, então eu publico um pouco dessa jornada acadêmica também, que eu também sou professora, como eu disse, assim como a professora Hélida, e espero vocês nas minhas redes sociais, estamos à disposição para o que vocês precisarem, e que o conteúdo tenha ajudado vocês aí nessa jornada. É isso aí, gente. Obrigada pelo convite, tchau e até uma próxima. Tchau.